E o último ponto, quando a gente fala de situações desagradáveis, né, indelicadas com alguns clientes, é o comportamento inadequado daquele nosso cliente. Jorge, como assim? Exatamente, algum cliente seu que você julgue ter um comportamento inadequado ou com atitudes desrespeitosas, tanto com você, ou com um colega, ou com outro cliente, você pode julgar personal se você quer continuar trabalhando com aquela pessoa. E que tipo de atitude desrespeitosa é essa, Jorge? Você pode colocar assédio moral, ele te tratar mal na frente de alguém, ou desmoralizar algum funcionário da academia, da recepção, da limpeza, assédio sexual, dependendo, né? Às vezes é uma personal muito bonita, que tem um cara lá que só contratou ela tentando dar aquela zarada, tentando dar em cima da menina, e a menina não quer, ela tem todo o direito de parar de treinar com aquele cara. Comentários preconceituosos, né? Ou pejorativos, que diminuam alguém, né? Que tratem algum problema de saúde ou alguma característica física que aquela pessoa tem, que você realmente veja, cara, esse cara tá faltando com respeito àquela pessoa, não estou gostando disso porque eu não compactuo com esse tipo de ideia. Ou então, qualquer questão sobre cor de pele, né, etnia, religião, ou qualquer coisa que instigue a violência gratuita, do tipo, porra, esse cara aqui sempre reveta comigo, eu tenho vontade de dar um tiro nele, porra. Cara, o cara que fala isso, tá? Hoje em dia a gente sabe como é que o nosso mundo tá. Ele pode acabar fazendo isso, não com aquele cara, mas com outra pessoa em qualquer outro momento do dia a dia dele. Então, pessoal, qualquer tipo de atitude indelicada, desrespeitosa ou que venha a ferir os seus valores pessoais, personal, não hesite. Fica a seu critério a decisão de continuar com aquele cliente ou não. Você não é obrigado a continuar com alguém que você não compactua, que você não pensa igual, só porque aquele cara está te pagando bem. Isso não existe. Vai ser uma aula que você dá mal dada, que você não vai gostar de estar ao lado dele, que você vai ter que ser obrigado a ouvir ele falando aquelas asneiras que você não concorda. Então, dica minha, dica de quem está te ensinando aqui os segredos do faturamento de mais de R$10.000 por mês. Às vezes você tirar esse cara, fará com que você tenha até mais agenda livre para colocar outra pessoa que também queira trabalhar com você. Você pode ter certeza que é a lei do retorno. Você vai tirar aquele cara que você não gosta, outra pessoa vai te procurar e vai preencher aquele horário o quanto antes. Então, não fique com alguém que seja desrespeitoso, que trate alguém, ou você, ou qualquer outra pessoa ao seu redor, ou qualquer atitude que você julgue desnecessária, que você não compactue. Você não é obrigado a ficar com aquela pessoa. E na minha carreira, apenas uma vez, né, nesses 13 anos que eu tenho de atuação como personal, eu interrompi o serviço com uma cliente minha de personal. Por quê? Porque, assim, a maneira como ela falou comigo foi tão desagradável, tão deselegante, a ponto de meio que me tratar como se eu fosse um funcionáriozinho dela, sabe? Então, assim, a gente tinha um relacionamento legal, mas por uma coisa que ela fez e eu não concordei, né, e eu não repus essa aula para ela, era uma questão de reposição de aulas, ela me ligou toda desaforada e falou um monte para mim. Eu falei, cara, aquilo engolia seco. Eu falei, não, tudo bem, tá bom, então a gente se fala depois, vou pensar aqui o que eu vou fazer. E eu realmente, pessoal, eu pensei bem e percebi que não havia mais clima para continuar aquele treino com aquela cliente, aquelas aulas com aquela cliente. Então, assim, eu simplesmente, no dia que ela chegou para treinar, eu chamei ela para conversar, comuniquei a ela que eu realmente não gostei do que aconteceu, mas da maneira, mais uma vez, como eu falei no início, mais polida de todas, e falei, olha, eu não quero mais continuar trabalhando com você, eu acho que já não tem mais clima da gente trabalhar junto, eu acho que fugiu um pouquinho essa questão em relação ao respeito mútuo entre dois seres humanos, então vamos fazer o seguinte, faltam, por exemplo, agora eu não lembro, mas eu vou estipular aqui, faltam 5 aulas para a gente fechar o nosso pacote, eu vou te devolver o valor dessas 5 aulas e você é livre para escolher qualquer personal, profissional, até dessa academia mesmo, ou de outro lugar para trabalhar com você, porque a gente trabalhar junto, infelizmente, já não tem mais clima. E foi isso que eu fiz. E a vida que segue. E como eu falei, pessoal, você não é obrigado a dar aula para todo mundo, só porque o cara está te pagando. Você é obrigado a dar aula, né? Você tem que dar aula para aqueles que realmente gostam e valorizam o seu trabalho. Então, existe muita gente aí querendo fazer aula com você que você nem sabe. E só precisa de uma oportunidade de ter um horário livre para que ela possa te contratar. Então, não fique com alguém que você não compactua em termos de ideia, ideologia, né? Enfim, que você não concorde com a maneira que ela age com os outros. Então, mais uma vez,
Isso também tem que ser recíproco, tá? Tem que vir do personal. Qualquer tipo de coisa que você fale e que desagrade aquele cliente personal, pode ter certeza que na primeira oportunidade ele vai cancelar essas aulas com você. Então, mais uma vez, evite essa questão de assédio sexual. Às vezes você está dando aula para uma menina, ou a menina está dando aula para um menino também muito bonito, e ela fica se jogando, sabe? E isso pode ser desrespeitoso, porque a pessoa pode ser casada, pode ter filho, então pode não querer. Então, evite qualquer tipo de comportamento, né? Dizem que onde se ganha o pão, se come a carne, e eu concordo em gênero, número e grau em relação a isso. Se você começar a se envolver com alguém que você está treinando, daqui a pouco você vai ter que dar aula de graça para ele, então, ou para ela, e isso vai te deixar longe do seu faturamento. Seja profissional, não se envolva. Não fale da religião de ninguém, não fale da cor da pele de ninguém, não fale nem do time de futebol de ninguém, seja lá se o cara é fanático ou não. Evite comentários pejorativos que desrespeitem ou diminuam alguém, seja por alguma deficiência física ou alguma deficiência intelectual, ou qualquer coisa que você não achou. Não menospreze ninguém na frente do seu cliente. Por quê? Porque ele pode falar: cara, eu tenho um filho que tem essa característica, a minha irmã é assim, a minha mãe também teve esse problema. Cara, eu não quero ficar com esse cara porque esse cara é um tremendo pela saca, um tremendo babaca. Enfim, ele está no direito de falar isso. Por quê? Porque a sua atitude é para tal, tá? Então, mais uma vez, você é livre para cancelar as aulas com o cliente que você quiser, desde que você realmente tenha sido ferido por aquele cliente por algum comentário. Então, você não precisa treinar ninguém que você não gosta de treinar, especialmente se aquele cara for extremamente preconceituoso, for mal educado, enfim. Você, personal, é livre para fazer a sua agenda. E, mais uma vez, prefira aquele cliente que realmente gosta de você e dos seus serviços.